Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em mais um texto. E este texto ele é muito lindo. Ele fala quando Jesus ele foi assunto ao céu. Logo após o seu ministério terrestre, ele deu algumas instruções aos seus discípulos e depois ele foi assunto ao céu. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 19, ou melhor, a partir do versículo 9, que diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Está aí o texto. Ele fala justamente no momento em que Jesus foi elevado às alturas e diz aqui que uma nuvem o encobriu da vista de quem? Dos discípulos e daqueles ali que estavam ali justamente no Monte das Oliveiras. E se você ler desde o início deste capítulo, livro de Atos, inclusive Atos ele foi escrito por Lucas, o médico amado. Lucas ele escreveu o evangelho que leva o seu nome e depois ele escreve Atos. E tudo indica que Lucas ele escreveu o evangelho e o livro de Atos para uma pessoa ilustre. Não sabemos quem era essa pessoa tão ilustre assim. Lucas ele destina ali um certo tratamento, e esse tratamento a gente chega a uma conclusão que ele era um homem ilustre. Diz que o seu nome era Teófilo, e o nome é muito lindo, ou seja, amigo de Deus. Então não sabemos se ele era um judeu influente na sociedade, se ele era um funcionário romano, não sabemos. Mas o fato é que este homem era muito importante, ao ponto de Lucas, o médico, ele escrever o evangelho que leva o seu nome, e aqui o livro de Atos, que conta toda a história da igreja. Inclusive, na verdade, Lucas ele começa com a história do início de Jesus, da vinda do Messias aqui na terra, desde o seu nascimento, desde a sua infância, os poucos relatos, e depois o seu ministério juntamente com os apóstolos, seus discípulos, a sua morte, a sua ressurreição. Neste caso aqui ele está começando aqui com a assunção de Jesus aos céus, e ele conta também toda a história da igreja até a chegada de Paulo a Roma. E ele começa aqui o capítulo 1 do livro de Atos. Ele relata que Jesus ele deu algumas instruções para os seus discípulos. Com certeza ele apareceu para os seus discípulos, deu-lhes instruções com relação à continuidade da igreja aqui na terra. E eles foram para um monte chamado Oliveiras. E ali
inclusive ainda os discípulos questionaram Jesus. Ele diz no versículo 6 do capítulo 1, que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles ainda estavam preocupados quando é que a nação de Israel seria restaurada ou redimida, ela seria libertada do jugo do Império Romano, o maior império da época. E eles estavam ainda com essa preocupação. E Jesus, ele dá uma resposta. Ele diz assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Então, o que Jesus diz? Olha, não compete vocês ficarem indagando, perguntando quando será essa restauração da nação de Israel. O Pai já tem datas específicas, pré-estabelecidas, que no seu tempo isto vai acontecer. Mas ele diz: olha, vocês têm que preocupar com outra coisa. Veja bem, mas, olha, não preocupe com isso, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus queria dizer aqui? Olha, não preocupe com relação à restauração física da nação de Israel, mas vocês vão receber poder e vocês serão as minhas testemunhas, porque eles viram, participaram do ministério de Jesus. Vocês serão minha testemunha, começando aqui por Jerusalém, Judéia, a região próxima, Samaria. Samaria estava ali mais ao norte do território de Israel. E depois até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu estou neste momento, quando eu chegar ao céu, eu vou ser assunto ao céu. Ele já estava preparando para subir. E eu vou inaugurar um reino. Mas o meu reino é um reino eterno. E o meu reino é invisível. O meu reino não é um reino visível, composto por um governador, por soldados, por divisas visíveis. Não, o meu reino, ele é eterno. E o meu reino é invisível, onde eu sou o soberano, o Senhor e Rei deste novo reino. E naquele momento ali, que Jesus diz isto para os seus discípulos, inclusive na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que Jesus, ele apareceu por um grupo de aproximadamente 500 pessoas. E quando ele diz isso, a partir do versículo 5 até o versículo 8, ele diz: olha, e ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas, e muitas delas ainda estão entre nós. Ou seja, quando ele escreveu a carta 25 anos depois da morte de Jesus, muitas pessoas que tinham visto Jesus ser assunto ao céu ainda estavam vivas e eram testemunhas daquilo que tinha acontecido. E diz ainda que ele apareceu para um grupo de 500 pessoas, primeiro para Cefas. Ele disse que primeiro para Cefas, que era Pedro, depois ele apareceu para os 12, depois ele apareceu para Tiago. Tiago era quem? Era o seu meio-irmão, que era filho de Maria. E depois, por fim, ele apareceu para Paulo, como se fosse um fora do tempo. Ele apareceu para Paulo ali no caminho de Damasco. E na verdade Jesus, ele apareceu porque Paulo teve a visão de Jesus. Os companheiros de Paulo não viram nada, mas eles escutaram a voz que falava
com Paulo. Se vocês lerem a conversão de Paulo, vocês verão esse detalhe ali relatado pelo mesmo escritor, que é Lucas. Então ele apareceu ali para aproximadamente 500 pessoas. E nesse momento ele estava sendo assunto aos céus. Quando ele terminou de dizer tudo isso para aquele grupo de pessoas, ele foi elevado aos céus. E quando ele estava sendo elevado aos céus, uma nuvem veio e o encobriu. E eles ainda ficaram olhando para o céu. Não sei se numa expectativa de que ele ainda voltaria. Não sei por que eles ficaram olhando fixamente para o céu. Mas e quando eles estavam ali olhando, talvez eles não queriam nem voltar para Jerusalém. Jerusalém ficava a 1 quilômetro de distância ali do monte onde que eles estavam. Era a jornada de um sábado, 1 quilômetro aproximadamente. E enquanto eles estavam olhando fixamente para o céu, apareceram 2 homens ou 2 anjos que foram enviados por Deus justamente para consolar os corações daquelas pessoas que estavam ali contemplando aquela visão magnífica da assunção de Jesus ao céu. E diz aqui que, eu já li, vou repetir novamente, enquanto eles estavam olhando, aqueles homens de branco disseram: Galileus, porque a maioria deles ali eram galileus que habitavam na região da Galileia, próximo ao mar de Tiberíades. Por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando tanto para o céu? Este mesmo Jesus, este aí que vocês viram nele ser assunto ao céu e a nuvem o encobriu, este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Aqui estava o consolo para os corações daquelas pessoas que ali estavam. Olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, da mesma forma como ele foi subindo, eu creio que ele foi subindo devagarinho. Ele venceu as leis da gravidade, a lei da física. Ele venceu, foi assunto ao céu. Da mesma forma que vocês viram ele subir devagarinho para o céu, ele um dia voltará da mesma forma para buscar o seu povo. Da mesma forma como ele subiu, ele vai descer, todo mundo contemplando ele, e ele virá buscar um povo seu, um povo escolhido, o qual ele derramou o seu próprio sangue. E encerrando esta pequena meditação nesta manhã, eu aprendi aqui nesse texto que nós lemos que Jesus, ele deixou de estar fisicamente com os seus discípulos. Pode ver que aqui ele foi assunto ao céu. Os discípulos não mais o viram, exceto Paulo na sua conversão. Mas os discípulos aqui, eles não mais viram o Mestre amado. Por quê? Ele deixou de estar fisicamente com os seus discípulos. Mas ele foi estar, para ele estar espiritualmente com eles. A partir daquele momento ali, quando Jesus é recebido aos céus, ele passou a estar a todo momento espiritualmente com os seus discípulos. Pois Jesus, ele é onipresente. Jesus, ele está em todos os lugares. Ele deixou de estar em forma física, que alguém pudesse ver, mas agora, ele, como Deus onipresente, ele estaria em todos os lugares com os seus discípulos, inclusive comigo e com você que me vê e ouve. Outro detalhe também aqui é que Cristo agora, ele foi assunto ao céu, assentou-se à destra de Deus, assumiu o trono e ele inaugurou um novo reino, o reino de Cristo. E este reino, ele é o quê? O governador, o supremo, e
este governo, ele jamais terá fim. Ele é o governador supremo deste novo reino. Inclusive, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7, diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor, Ele é supremo, Rei dos reis. Ele está no domínio de todas as coisas. Este é o Jesus o qual nós servimos. Pense nisso e que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.